Uma equipe brasileira na Fórmula 1, o sonho de dois irmãos e como eles conseguiram realizar, a formação da equipe técnica e o conceito inovador do carro, a busca por patrocinadores para bancar essa empreitada corajosa, como foi a construção do carro que nasceu para ser o orgulho de um país até a estreia nas pistas, a esperança de vitórias com a chegada de um campeão, a turbulenta relação com a imprensa brasileira, grandes nomes que passaram pela equipe, as glórias e os fracassos, o fim de um sonho e o legado da Copersucar Fittipaldi para o automobilismo brasileiro é o que vamos contar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou Will Bueno e este é o Botequim GP. No dia 23 de fevereiro de 2024 morreu Wilson Fittipaldi Jr., um dos nomes mais importantes da história do automobilismo brasileiro. Piloto de Fórmula 1 e um visionário que tinha um sonho audacioso, criar uma equipe brasileira para competir na Fórmula 1. Ele sonhou e realizou. O nosso sonho sempre foi ter uma equipe de Fórmula 1. Esse era o sonho, era o máximo. E o sonho de Wilson Fittipaldi de construir o seu próprio carro de Fórmula 1 não era difícil de entender. Afinal, desde que ele ingressou no mundo da velocidade na época do kart, ele já era conhecido por construir os seus próprios equipamentos de corrida. Também foi um dos pioneiros da Fórmula V no Brasil e construiu o Fit V, o carro mais vencedor da história da categoria. Mas Wilson também era um piloto e depois de algumas temporadas na Europa, ele fez um acordo com Bernie Ecclestone, dono da equipe Brabham, para correr na equipe a partir do GP da Espanha de 72. Ele participou de 25 grandes prêmios até o final de 73 e teve um 5º lugar como seu melhor resultado. Ele era um piloto pagante e não estava satisfeito com o carro que tinha na mão. Então ele pensou que seria uma boa ideia, em vez de colocar dinheiro na equipe dos outros, colocar dinheiro na sua própria equipe. Conversei com o Ricardo Dívila, que sempre desde a primeira corrida ele sempre estava do meu lado, e ele que era o responsável tecnicamente dos meus carros, e nós fomos jantar juntos. Aí eu falei: Ricardo, o que você acha da gente construir uma equipe, organizar uma equipe e construir um Fórmula 1? Ele falou: acho a ideia boa. Aquilo me deu um incentivo muito grande. Ricardo Dívila era um jovem engenheiro que tinha participado de alguns projetos ao lado de Fittipaldi, como por exemplo o Fit V e o Fit Porsche, que foi um carro usado em corridas de longa duração disputadas no Brasil na década de 60. Mas uma empreitada dessa custava caro, então o Wilson foi atrás de apoio para tirar a ideia do papel. No dia 3 de janeiro de 1974, o Jornal do Brasil divulgava a intenção da criação de uma equipe brasileira na Fórmula 1 para disputar a temporada de 75. A matéria também mencionava a contratação do Ricardo Dívila e do mecânico japonês que tinha trabalhado com Emerson na Lotus, Yoshihatsu Ito, e dava destaque para o apoio da Embraer. E também já vislumbrava a possibilidade de ter Emerson Fittipaldi como piloto da equipe para a temporada de 76, desde que o carro fosse competitivo. Mas ainda faltava um patrocinador, e uma propaganda durante as transmissões da Copa de 74 chamou a atenção do Fittipaldi para procurar a Copersucar, uma cooperativa de produtores de açúcar, para financiar o projeto. E deu certo. Com o objetivo de promover a capacidade tecnológica e o desenvolvimento industrial do Brasil, a Copersucar decidiu bancar o projeto, e com todo aquele discurso nacionalista de valorizar o que é do Brasil. Com os recursos garantidos, agora era hora de construir o carro, e Roberto Dívila queria construir um carro que fosse rápido nas retas, pouco arrasto aerodinâmico, e a sede da equipe era uma oficina a poucos metros do Autódromo de Interlagos. Foi naquele prédio, número 450 da Avenida Senador Teutônio Vilela, que nasceu a equipe Fittipaldi. Ali dentro foi montado, peça por peça, a partir do zero, o primeiro carro brasileiro de Fórmula 1. A construção do carro foi feita com o apoio da Embraer, que forneceu as chapas de alumínio para construir o chassi e também forneceu o uso do seu túnel de vento para os testes aerodinâmicos do carro. E para resumir o conceito do carro, eu vou trazer um trecho de uma reportagem do site Autoentusiastas que diz o seguinte, abre aspas, soluções muito criativas foram usadas, a posição de guiar era mais baixa e mais deitada que nos outros carros. Com isso, a tomada de ar para o motor, que fica acima da cabeça do piloto, pode ser deslocada para baixo, diminuindo a área frontal do carro.
também ajudou a abaixar o seu centro de gravidade. Como a proposta era reduzir ao máximo o arrasto do carro causado por itens mecânicos alocados no caminho do fluxo de ar, os radiadores de alumínio que eram normalmente instalados nas laterais do monobloco foram removidos e radiadores de cobre, mais eficientes termicamente, porém mais pesados, foram instalados na traseira do carro, bem na linha de centro. Fecha aspas. O lançamento oficial do carro aconteceu no dia 16 de outubro de 1974 no Salão Negro do Congresso Nacional, ao lado do presidente Ernesto Geisel. O lançamento, claro, teve grande destaque da mídia brasileira e Ricardo Dívila explicava quais as expectativas para o novo carro. Abre aspas. Pelos meus cálculos, ele terá uma vantagem, a traseira fechada. Isso dá mais velocidade nas retas. Além do mais, a chegada de Joe Ramírez, a quem conheço há muito tempo, é outro motivo para termos mais otimismo. Fecha aspas. Joe Ramírez foi contratado para ser o chefe de equipe, cargo que ele ocupou em outras equipes, incluindo a Tyrrell, campeã mundial de 73, e futuramente Joe Ramírez se tornaria um dos nomes mais conhecidos na Fórmula 1 ao trabalhar na McLaren ao lado de nomes como Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna e Mika Hakkinen. Os primeiros testes do carro aconteceram em dezembro de 74 e mais uma vez tiveram cobertura da imprensa. Ontem seria o último dia de teste para o Fórmula 1 brasileiro de Wilson Fittipaldi. Alguns problemas surgidos fizeram com que a equipe voltasse hoje novamente aqui para Interlagos, quando será, dentro de mais alguns instantes, realizado o último teste antes do embarque para Buenos Aires. A estreia oficial do Copersucar Fittipaldi modelo FD01, equipado com o motor Ford Cosworth, o mesmo de praticamente 90% dos carros do grid na época, foi no dia 12 de janeiro de 75, no GP da Argentina. Wilsinho era o piloto e se classificou na 23ª e última posição, com um tempo 6 segundos mais lento que o penúltimo e 11 segundos mais lento que o tempo da pole position. Ele ainda conseguiu ganhar 5 posições no início da corrida, mas na 12ª volta acabou batendo em um guarda-reio por conta de um problema na suspensão do carro e o carro pegou fogo. Wilson Fittipaldi se estrelló con su Copersucar contra una barrera a comienzos de la carrera, pero afortunadamente pudo escapar del fuego. Batse se puso primero, pero poco después hizo un trompo y bajó a la 7ª posición. Após dar tudo errado na estreia, era hora de trabalhar duro para deixar o carro pronto a tempo de disputar o GP do Brasil em Interlagos 2 semanas depois. Ricardo Dívila fez modificações no carro, abandonando a ideia do radiador traseiro e colocando radiadores laterais. Também foi retirada a parte da carenagem traseira que cobria o motor, deixando à mostra para melhorar o resfriamento. Wilsinho se classificou em 21º de 23 carros e completou a corrida na 13ª posição, uma volta atrás do vencedor da prova, José Carlos Patti, com Emerson Fittipaldi em segundo. No restante da temporada de 75, muita dificuldade, chegando até a não se classificar para os GPs da África do Sul e Mônaco, nenhum ponto marcado e um 10º lugar no GP dos Estados Unidos como o melhor resultado. Ainda na temporada de 75, o carro sofreu uma outra evolução a partir do GP da Holanda, com o modelo FD03, cuja principal diferença era uma nova asa dianteira. Inclusive, tem uma imagem sensacional do Wilsinho desse final de semana em Zandvoort, que é no warm-up, que ele perde a roda do carro na pista, desce do carro e vai atrás da roda para recuperá-la. Pula a cerca, joga o pneu por cima da cerca, para não deixar ninguém pegar essa roda como souvenir. Outros tempos da Fórmula 1. E no final de 75, uma notícia bombástica sacudiu o mundo da Fórmula 1. Emerson Fittipaldi, bicampeão do mundo, deixava a poderosa McLaren, equipe no qual tinha sido campeão em 74 e vice-campeão em 75, para embarcar no sonho da equipe brasileira. Mas se por um lado trazer um piloto campeão mundial era um ganho técnico e poderia atrair patrocinadores, por outro, a expectativa da torcida e a pressão da mídia por resultados seria maior. Eu acho que atrapalhou muito a evolução da equipe pela pressão que nós tivemos externa e interna. O Emerson vai largar no Grã-Prêmio Brasil, vai ganhar o Grã-Prêmio Brasil de Fórmula 1 com um carro brasileiro. E não aconteceu. Para 76, a equipe decide competir com 2 carros, mas Wilsinho Fittipaldi não seria o companheiro de Emerson, pois decide se dedicar totalmente ao gerenciamento da equipe. E quem ocupa seu lugar como piloto na equipe é o jovem Ingo Hoffmann. O novo carro, o modelo FD04, era um carro cerca de 30 kg mais leve e com algumas inovações aerodinâmicas, como saias laterais de vedação do ar, que seria muito usado pelos carros com efeito solo nos anos seguintes, e também uma asa dianteira
dianteira que jogasse o fluxo de ar para cima ao invés de jogar nos pneus. E a estreia do novo carro de Emerson Fittipaldi na equipe e de Ingo Hoffmann na Fórmula 1 seria no GP do Brasil em Interlagos. Emerson conseguiu uma boa classificação largando em quinto, enquanto Ingo, ainda correndo com o modelo anterior do carro, o FD03, foi o 20º. Na corrida, Emerson teve problemas no sistema de injeção de combustível e terminou apenas em 13º, enquanto Ingo foi o 11º. Resultados modestos e as cobranças por parte da imprensa já começaram. Então essa expectativa, ansiedade, era mais uma ansiedade do que uma expectativa do público grande da imprensa não especializada, criou uma pressão negativa em cima dele. O primeiro ponto da equipe veio na terceira etapa do campeonato no GP de Long Beach. Emerson se classificou na 16ª posição, enquanto Ingo não conseguiu se classificar para a corrida, ele que sequer tinha sido inscrito para a etapa anterior na África do Sul. Emerson terminou a corrida na 6ª posição, resultado que ele repetiria mais 2 vezes nos GPs de Mônaco e Grã-Bretanha. Enquanto Ingo não conseguiu disputar mais nenhuma corrida na temporada, ora por não conseguir tempo para se classificar, ora por não ter carro disponível para ele. Para a temporada de 77, algumas novidades, a começar pela cor do carro, que por sugestão de Sid Mosca mudou de prata para amarelo, e contrataram o engenheiro inglês David Baldwin. A equipe já tinha uma base na Inglaterra e Baldwin ajudaria Dívila a projetar o FD05, que seria lançado no meio da temporada de 77. Enquanto isso, Emerson e Ingo correriam com o modelo FD04 atualizado. A temporada começou promissora e com bons resultados. 2 quartos lugares nas 2 primeiras corridas, Argentina e Brasil. No Brasil, inclusive, Ingo Hoffmann por pouco não marcou um ponto, chegando na 7ª posição. Foi sua última corrida na Fórmula 1, pois ele deixou a equipe para competir na Fórmula 2. Com apenas um carro no restante da temporada, Emerson chegou em 10º lugar na terceira etapa na África do Sul e um 5º lugar na corrida em Long Beach. 8 pontos conquistados em 4 corridas disputadas. O começo era animador. Depois de um 14º lugar na Espanha e um abandono em Mônaco, o novo carro, o F5, finalmente estava pronto para fazer sua estreia no GP da Bélgica. First time I'm running the new car here. Sure it's difficult the first race. Hope to do well, but it's much better than the old car. Mas os bons resultados esperados com o novo carro não vieram, tirando um 4º lugar em Zandvoort, 4 quebras e outras 4 corridas completadas fora do top 10, além de 2 corridas que Emerson conseguiu sequer se classificar para correr. Os resultados foram tão decepcionantes que a equipe sequer viajou para o Japão para participar da última etapa da temporada. Antes de falarmos da temporada de 78, é preciso falar da relação da Copersucar com a imprensa, que nunca entendeu o verdadeiro tamanho e valor que aquele projeto tinha. E principalmente naquela época que não tinham jornalistas especializados na Fórmula 1. Muitos achavam que o carro brasileiro, principalmente com a chegada do Emerson Fittipaldi, iria ganhar corridas facilmente, porque eles não entendiam com toda a complexidade e as dificuldades de estar na Fórmula 1. Eles faziam piadas de todos os tipos, charges, tiravam sarro, faziam piadas, dizendo que o carro ele era diabético, relação ali com a Copersucar, que era uma empresa de açúcar. Aí falava, não, o carro é diabético, então com açúcar, por isso que ele não anda rápido, entre outras coisas. Infelizmente a mídia não especializada, como já sabia que não era especializada, então eles não tinham capacidade para escrever nada tecnicamente decente e correto. E aí, como não tinham a capacidade para isso, começaram a fazer do nosso projeto uma piada. Eles não tinham a mínima noção do que é construir um Fórmula 1. Aí começou a prevalecer o lado da chacota, sabe, o lado da perseguição política também, né? A reação contra a esse lado estatal que amparava eles. Eu tenho certeza absoluta que essa pressão, essa cobrança interferiu muito no desenvolvimento que
que deveria acontecer de uma maneira natural dos carros, dos projetos, isso não aconteceu. Em reportagem do Jornal do Brasil de 11 de setembro de 1977, a matéria diz que a marca de 100 GPs disputados que deveria ser atingido por Emerson ainda naquela temporada já tinha virado piada por causa das vezes que ele não conseguiu sequer se classificar para correr. É uma grande falta de respeito com um campeão, com um ídolo do esporte brasileiro. E com os maus resultados no modelo F5, David Bowen foi dispensado da equipe e trouxe Ralph Bellamy, que trabalhou no projeto do carro Lotus 78. Joe Ramírez também saiu e foi substituído por Peter McIntosh. A Copersucar também contratou uma consultoria italiana criada por ex-funcionários da Ferrari para ajudar a desenvolver o carro, né? A missão era melhorar o modelo F5, já que não havia tempo suficiente para construir um novo carro do zero. Alguns conceitos do carro asa da Lotus foram usados, como mudar o radiador de óleo do motor para o bico do carro para ganhar mais espaço lateral e as saias laterais usadas por Di Villa no FD04 para fazer a vedação do assoalho. A abertura da temporada foi o GP da Argentina. Emerson classificou-se na 17ª posição e terminou a corrida em 9º. A segunda etapa da temporada foi no GP do Brasil em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e o bom desempenho do carro no treino de sexta-feira, marcando o 3º tempo, animou a equipe. Hoje nós andamos novamente com um tanque cheio. Nós fomos o 3º tempo hoje de manhã com os tanques cheios, o carro está ótimo. E se Deus quiser, sem nenhum imprevisto técnico, acho que nós chegaremos numa ótima posição. Mas os imprevistos citados por Ilcinho aconteceram. O primeiro deles em uma das sessões de classificação. O carro quebrou na pista e Emerson queria empurrar o carro de volta para os boxes e pediu ajuda aí aos fiscais de pista, que eles não tinham autorização da direção de prova para ajudar o Emerson a empurrar o carro. O Emerson se irritou e partiu para cima dos comissários de pista. O piloto se arrependeu depois, dizendo o seguinte: foi um erro meu, reconheço, e queria pedir desculpas ao Pulguinha, né, que foi o fiscal que ele agrediu. À noite, custei a pegar no sono, chateada com o que aconteceu. Não devia ter dado aqueles safanões nele, mas no momento perdi a cabeça. Foi o último recurso para conseguir levar o carro com segurança aos boxes, e era importantíssimo isso, pois não podia deixar o carro largado no acostamento. Emerson acabou levando uma multa da FIA por conta disso. Mesmo com os problemas, Emerson classificou-se em 7º no grid, mas no dia da corrida, um novo imprevisto aconteceu quando ele saiu para alinhar o carro do grid e que quase colocou tudo a perder. Em entrevista ao Bootkin GP em 2021, Ilcinho Fittipaldi, ao lado da esposa Rita, contaram essa história. Aí faltavam 20 minutos, um pouco menos que 20 minutos. O que houve? Puta, quebrou o motor de arranque. O bendix do motor de arranque, que é uma peça comprida que liga o motor ao carro. E ele faz toda a parte elétrica, a traseira, tudo com ele. Eu falei, nossa senhora, agora que nós estamos presos. Bom, o carro está exatamente igual. Então, Emerson, pula pro outro. Isso o tempo passando. E via tempo para abrir, né? E ele passou. Não, você falou assim, desce do carro e vai pro outro. Então, e aí ele falou assim, mas eu não testei o outro carro. Ele falou, mas eu não testei o outro carro. Eu falei, pode ir sossegado, que essa parte eu garanto para você, como eu já falei para você que é assim. Na corrida, tudo deu certo para Emerson e com uma pilotagem brilhante e segura, com ultrapassagens sobre Gilles Villeneuve, James Hunt, Ronnie Peterson e Mario Andretti, ele cruzou a linha de chegada na 2ª posição para o delírio do público em Jacarepaguá. Momentos de grande expectativa no Autódromo do Rio de Janeiro. Vai sair a bandeirada, Mário Patti. Carlos Reutemann da Argentina ganha o Grande Prêmio Brasil. E agora a expectativa da chegada de Emerson Fittipaldi. Aí está o brasileiro, que pela primeira vez vai ao pódio F5A. Momentos de grande expectativa. Tensão nervosa no box. Emerson Fittipaldi. Público de pé aplaudindo o brasileiro. Lá vem Emerson. Vai para o pódio desta vez. Segundo colocado, Emerson Fittipaldi.
Nos boxes da equipe, muita festa e emoção, a ponto da esposa de Emerson Fittipaldi, Maria Helena, desmaiar nos boxes de tanta emoção. Mas, segundo os jornalistas, reportagens da época, também houve tensão entre os jornalistas e os membros da equipe, que finalmente puderam responder por anos de críticas e piadas. No Jornal do Brasil, do dia seguinte, teve um breve relato, abre aspas, lá dentro o tumulto era geral, gritos, abraços e até desmaios. Houve ainda um rapaz, espécie de mordomo da equipe, que desabafou contra os jornalistas. Agora está todo mundo satisfeito, por que não vão para os seus jornais falarem mal do Emerson? Agora é nossa vez, aqui não entra ninguém, só os amigos, fecha aspas. A revista Manchete Esportiva deu destaque ao resultado, mas também não poupou críticas à festa nos boxes, abre aspas. Nos boxes da Copersucar, seu irmão Wilson Fittipaldi, arrogante como sempre, berrava: não precisamos da imprensa brasileira para ganhar, como se ele, pessoalmente, tivesse ganho algo, ou como se a única peça brasileira do F5A não fosse seu irmão Emerson. Este, por sua vez, carregado nos braços do povo, xingava todo mundo como se acabasse de vencer uma nação inimiga, fecha aspas. Bom, aqui a gente pode ver, né, como que a imprensa sempre tratava a equipe, né? E honestamente, se tudo isso que foi falado na reportagem de fato aconteceu, porque eu tenho minhas dúvidas, né, porque a Manchete sempre foi uma revista sensacionalista, eu digo o seguinte, eu acho que o pessoal da equipe fez certo, tinha mais a que mandar todo mundo, esses jornalistas, para aquele lugar mesmo, depois de tantas piadas e reportagens aí, desrespeitando a equipe, colocando a equipe para baixo, tirando sarro e tudo mais. Então eu acho que tinha mais a que mandar todo mundo para aquele lugar mesmo. E a gente vê, né, que desde aquela época, e continua até hoje, que grande parte da imprensa é tão podre que faz qualquer coisa aí para gerar manchetes e gerar cliques e tudo mais. E também dá para perceber que eles não entendiam absolutamente nada, né? A ponto de dizer que o Wilsinho Fittipaldi não tinha nenhuma participação na vitória da equipe, né? Na conquista da equipe, na vitória não, na conquista da equipe, né? No segundo lugar da equipe, no bom resultado da equipe. Realmente é lamentável, né, que a imprensa sempre tratou os Fittipaldi dessa forma e continuou tratando ali depois, né, como fizeram com o Rubinho, por exemplo. Enfim, é realmente muito triste tudo isso. Mas, independente disso, era o momento de celebrar e Emerson Fittipaldi descreveu a sensação ao cruzar a linha de chegada, abre aspas. Quando passei pela bandeirada, não sei explicar o alívio que tive. Uma sensação incrível ver toda aquela torcida vibrando. Aquela alegria que há 2 anos eu não via. Chorei muito nos boxes, muito mesmo. Para mim, foi muito mais importante esse segundo lugar do que uma vitória em qualquer outro carro, mais do que cada uma das 14 vitórias que tenho na Fórmula 1. Fecha aspas. Após o pódio histórico, Emerson marcou pontos em mais 5 corridas na temporada, 2 quartos lugares na Alemanha e na Áustria, 2 quintos lugares na Holanda e Estados Unidos e um 6º lugar na Suécia, que terminou o campeonato na 10ª posição com 17 pontos marcados. E a Copersucar, com apenas um carro, foi o 7º colocado no campeonato de construtores, à frente de equipes como McLaren, Williams e Renault. A temporada de 78 foi positiva, mas a equipe queria mais e tinha 2 caminhos a seguir em relação ao carro: trabalhar em cima e de evoluir o F5A ou construir um novo carro do zero. E a equipe escolheu a segunda opção. O carro seria o primeiro totalmente projetado por Ralph Bellamy, engenheiro que veio da Lotus a peso de ouro. E o objetivo pedido por Wilsinho era bem simples: fazer um carro exatamente igual à Lotus, só que na cor amarela. Foi então que nasceu o modelo F6, o modelo mais caro construído pela equipe. Só que nos primeiros testes, o otimismo se transformou em preocupação. O carro torcia muito. A primeira volta que eu dei em Interlagos, parei no box e falei pro Ralph, Ralph, esse carro tem alguma coisa errada. O Ralph quis fazer um passo a mais do que o desenho da Lotus, com um chassi com monocoque que ele achava mais leve para ganhar peso e que não funcionava, e que foi o grande problema desse carro nosso. E o principal motivo para essa flexibilidade do carro foi que as chapas de alumínio que eram usadas na construção do chassi eram mais leves do que as chapas usadas nos carros anteriores. E com os problemas no novo modelo, a equipe entrou para a temporada na Argentina com o modelo F5A, e Emerson conseguiu marcar um ponto, chegando na 6ª posição. Só que aquele seria o único ponto da equipe em toda a temporada.
E o modelo F6 só foi para a pista na terceira etapa na África do Sul. Mas daí, depois eles voltaram a correr com o F5A enquanto tentavam melhorar o F6. E ainda fizeram uma evolução do F6, o F6A, mas os resultados também não vieram. A equipe até escreveu um segundo carro para os GPs do Canadá e Estados Unidos com Alex Dias Ribeiro como piloto, mas ele não conseguiu se classificar para nenhuma corrida. O saldo da temporada de 79 foi de 8 corridas completadas, 7 quebras e apenas 1 ponto marcado. E a temporada ruim, claro, não passaria ilesa pela imprensa brasileira. A edição de agosto de 79 da revista Placar trazia uma matéria com o título Fracassos, Heroísmo e Teimosia. E na reportagem, ainda com a temporada em andamento, já se especulava sobre o fim do patrocínio da Copersucar, o que de fato aconteceu no fim da temporada. A nova diretoria da empresa não renovou o patrocínio para a equipe. Uma das premissas do patrocínio da Copersucar era que o carro fosse construído em sua maioria com tecnologia brasileira, dando aquele tom de nacionalismo. Com a saída da empresa, isso não era mais um pré-requisito, mas os Fittipaldi precisavam de um novo patrocinador e conseguiram. Eles conseguiram fechar com a cervejaria Skol. Paralelamente a isso, no final da temporada de 79, uma outra equipe passava por dificuldades, a equipe Wolf, que foi criada em 77 e conseguiu a façanha de vencer uma corrida logo na sua estreia no GP da Argentina, além de ter outras 2 vitórias. Mas a equipe acabou aí falindo no final de 79 e o Wilson Fittipaldi viu a oportunidade e comprou toda a estrutura da equipe, sede, carros, funcionários, incluindo o jovem piloto finlandês Keke Rosberg. Para a temporada de 80, os carros da Wolf foram rebatizados de F7 e foram para a disputa do primeiro GP na Argentina. Keke Rosberg partiu da 13ª posição e foi para o pódio em terceiro, enquanto Emerson partiu de 24º e abandonou a prova. Emerson conseguiria um novo pódio para a equipe 3 corridas depois em Long Beach, na corrida que marcou a primeira vitória de Nelson Piquet e o último pódio de Emerson Fittipaldi na Fórmula 1. A imagem dos dois juntos no pódio é simbólica, pois retratava ali o fim de uma era e o início de uma nova era para o automobilismo brasileiro. Mas esses 2 pódios foram mais exceções do que regra na temporada e Emerson ainda conseguiu marcar 1 ponto em Mônaco com o 6º lugar. No GP da Grã-Bretanha, o novo carro da equipe finalmente estava pronto, o F8, carro projetado por Hever Postelrate, que tinha vindo da equipe Wolf e contou com a ajuda de um recém-formado engenheiro que tinha escrito uma tese sobre aerodinâmica com efeito solo, um tal de Adrian Newey. Mas o melhor resultado do F8 foi um 5º lugar de Rosberg no GP da Itália, enquanto Emerson completou apenas 2 de 7 corridas com o novo carro, e Rosberg sequer conseguiu se classificar para 2 corridas. No final da temporada de 80, Emerson decide se aposentar como piloto de Fórmula 1. Quem também saiu da equipe foi o patrocínio da Skol. A empresa foi comprada pela Brahma e retirou o patrocínio, mesmo tendo mais 2 anos de contrato. E os Fittipaldi se viram obrigados a aceitar o acordo proposto pela empresa de pagar o patrocínio por mais 6 meses sem que a equipe tivesse obrigação de exibir a marca da Skol. Ou eles aceitavam essa proposta ou eles iam para a justiça. E como eles sabiam que indo para a justiça para exigir que a empresa cumprisse o contrato com mais 2 anos de patrocínio, eles sabiam que isso ia demorar e eles não tinham tempo, estavam precisando do dinheiro, então por isso que eles aceitaram. Para a temporada de 81, a equipe trouxe Chico Serra para ser companheiro de Keke Rosberg e o carro F8C estreou na temporada em Long Beach sem patrocínios na pintura. Chico Serra conseguiu se classificar para apenas 5 corridas e Rosberg para apenas 9 das 15 corridas da temporada. Chico Serra completou apenas 2 corridas, com o 7º lugar com o melhor resultado. Rosberg completou apenas 3 corridas com um 9º lugar com o melhor resultado. Alguns patrocinadores pontuais surgiram durante a temporada, mas a situação financeira da equipe era crítica para a temporada de 82. Keke Rosberg saiu da equipe e foi para a Williams, onde seria campeão do mundo, e a Fittipaldi voltaria a competir com apenas um carro pilotado por Chico Serra. Mais um ano difícil. Por 6 vezes não conseguiu sequer se classificar para a corrida. Completou apenas 6 corridas e marcou o último ponto da história da equipe com o 6º lugar no GP da Bélgica, em uma corrida onde Serra ficou mais lembrado pela briga que teve com Raul Boesio na sexta-feira do que pela corrida em si. Logo no primeiro dia de treinos, uma confusão sem precedentes entre os brasileiros Chico Serra e Raul Boesio.
No final de 82, sem grandes resultados e sem dinheiro, a equipe encerrou suas atividades depois de 103 GPs disputados, 3 pódios e 44 pontos marcados. Resultados maiores que muitas equipes com mais tradição e dinheiro, como por exemplo Minardi, Toleman e Jaguar. Mesmo assim, nesse país, que costuma maltratar seus ídolos e enxergar empreendedores como vilões da história, eles nunca tiveram o reconhecimento que merecem pelo grande público. Eu voltei a morar num pequeno apartamento de 2 quartos. O Emerson também alugou outro pequeno apartamento no mesmo prédio. E daí entregamos tudo que nós tínhamos, entregamos tudo para banco. E não sobrou absolutamente nada de um trabalho de 20 e poucos anos. E aí a nossa equipe começou a virar piada em público, só que isso tudo começou da imprensa. Começou a fazer caricatura de uma tartaruga no jornal, pintada com as cores do carro. E esse foi a história da única equipe brasileira na Fórmula 1, contada aqui no Bootkin GP. E para quem é apoiador do canal, vai ter uma versão estendida desse vídeo, onde eu faço um comentário desse vídeo e até conto uma breve história também sobre um Copersucar de 6 rodas. Para nos apoiar, clica aqui em Seja Membro, que você, além de nos ajudar, você também recebe aí esse conteúdo extra, esse vídeo em versão estendida. Certo, pessoal? Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau!